Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, terça-feira, 19 de outubro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aprovou nesta segunda-feira um plano para a recuperação dos principais reservatórios de água do país, que em virtude da forte estiagem estão em níveis muito abaixo da média normal. A ideia é aproveitar o período chuvoso, que vai de dezembro a abril do ano que vem, e garantir a recuperação dos níveis para os anos seguintes. O plano contempla os reservatórios de Serra da Mesa, Três Marias, Sobradinho, Emborcação, Itumbiara, Furnas, Marechal Mascarenhas de Moraes, Jupiá e Porto Primavera, ou ainda outros reservatórios que poderão ser incluídos em medidas de emergência. O retorno das chuvas em importantes regiões do estado de São Paulo tem animado os produtores de laranja. Boa tarde, Gustavo D'Angelo. Pois é, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Com as chuvas dos últimos dias, os citricultores paulistas estão mais confiantes quanto ao desenvolvimento das florações dos pomares. Mas, de acordo com o CPEA, ainda é cedo para estimar resultados para a safra 2022-2023, já que isso depende do clima ao longo de outubro. Há a possibilidade de novas aberturas de flores até o fim deste mês. Quanto às exportações brasileiras de suco de laranja, estão em recuperação na parcial da temporada 2021-2022. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Brasil exportou a todos os destinos 278.900 toneladas de suco em equivalente concentrado, alta de 19% em comparação com o mesmo período da safra anterior. Em receita, o avanço é ainda mais expressivo, 32%, reflexo do maior preço médio da commodity, somando 440 milhões e 800 mil dólares. Do total exportado na parcial da safra, 20% tiveram como destino os Estados Unidos. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Hoje o ar seco começa a ganhar força na região sul do país e hoje o sol começa a aparecer entre poucas nuvens. Hoje o tempo fica firme e as temperaturas voltam a subir na porção oeste, na faixa central aí dos três estados. Há expectativa de chuva apenas para o leste de Santa Catarina, também aí no litoral do Paraná, onde o dia será de céu encoberto com chuva fraca. Instabilidades continuam hoje na região sudeste, viu? O dia será de céu encoberto e chuvoso, desde a faixa leste aqui do estado de São Paulo até o sul do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o dia será de céu nublado e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Já no interior paulista, sol, calor e tempo firme. Também tem predomínio de sol e calor e menos chuvas aí no estado de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso. Nas outras áreas da faixa central e norte de Mato Grosso e em Goiás, dia de sol com variação de nuvens e pancadas de chuva. Na região norte, áreas de instabilidade seguem atuando por conta do tempo abafado e da umidade. Há possibilidade aí de pancadas de chuva isoladas em todos os estados, com risco para temporais entre o Amazonas, Roraima, também sudoeste do Pará. No interior nordestino, o ar seco segue predominando, o dia já começa abafado em todas as áreas. E além do calor, há previsão de chuva em formas de pancadas isoladas no oeste e sul da Bahia e também no Maranhão e Piauí. Já no litoral, a chuva acontece de forma fraca e passageira, especialmente no período da tarde. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. O Ministério da Agricultura lançou ontem em Brasília as novas metas do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, chamado agora de ABC+. O valor é 7 vezes maior do que o plano definiu em sua primeira etapa há cerca de 10 anos. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga.
Boa tarde a vocês, Zaidan. Boa tarde a todos. De fato, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, querem usar o plano ABC+, como uma vitrine de um Brasil real e verde na próxima Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, né? E qual é a proposta do Brasil com esse plano ABC+. Bom, para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a agricultura brasileira é uma das soluções para os desafios da nova economia verde. E o país estabeleceu uma meta, você vai ter agora na tela. A meta é alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050. Então veja, nós teremos aí até 2050 que atingir a neutralidade de carbono. Bom, teremos também, nesse programa ABC+, a adoção de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, como terminação intensiva de bovinos, sistemas irrigados, o uso de bioinsumos e a intenção de adotar outros quase 73 milhões de hectares com técnicas que vão reduzir a adaptação às mudanças climáticas. Ou seja, há um objetivo muito grande no plano ABC. Inclusive, o mais importante é a redução da emissão da agropecuária, né? Vai emitir no máximo 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de carbono equivalente até 2030. Ou seja, nós vamos ter plantio direto, controle biológico, fixação de nitrogênio e o cultivo poupado aí de 70 milhões de hectares. O Brasil já atingiu essas metas e vai levar isso a essa conferência de clima que vai ocorrer em Glasgow ainda este ano. Portanto, nós já temos algumas informações positivas e o plano ABC+, ampliou essas reduções de emissão de carbono. Lembrando que nós vamos chegar até 2050 com carbono neutro, Zaidan. Essa é uma proposta muito importante para o agronegócio brasileiro, levar até essa conferência sobre o clima que vai ocorrer lá. É esperar para conferir o resultado desse trabalho do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, tentando mudar a visão que lá fora se tem do meio ambiente no Brasil. É com você. Obrigado, Pulga. O Ministério da Agricultura divulgou ontem à tarde a informação de que a ministra Tereza Cristina enviou mensagem ao ministro-chefe da autoridade chinesa responsável pelo comércio internacional chinês, colocando-se à disposição para tratar pessoalmente da retomada das exportações de carne bovina in natura que estão suspensas. No comunicado, o Ministério diz que a ministra aguarda uma resposta da autoridade chinesa. A nota veio em resposta aos questionamentos da classe pecuária sobre o papel do governo brasileiro diante da demora da China em voltar a comprar carne do Brasil. O silêncio chinês, que já dura 1 mês e meio, tem prejudicado o mercado pecuário com pressões frequentes e diárias de baixa no preço da arroba. Entra em vigor este mês a nova norma regulamentadora 31, que reúne regras e orientações sobre segurança e saúde no trabalho. Informações ao vivo de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na nossa programação. É isso mesmo, essa norma foi sancionada no ano passado e entra em vigor agora no dia 27 de outubro. O pessoal teve bastante tempo para poder se adaptar. Essa norma regulamentadora é de 2005 e passou por essas atualizações para poder facilitar o processo do trabalho lá no campo, trazendo aí segurança jurídica e também viabilidade econômica. É importante dizer, Zaidan, que antes dessa atualização, as normas de trabalho, as normas regulamentadoras de trabalho no campo que eram utilizadas, na verdade eram normas urbanas que agora passaram por essa reformulação e foram incluídas como capítulos dentro da NR31 para que o pessoal do campo tenha um respaldo maior aí para poder estar trabalhando e desenvolvendo as suas atividades. O grande ponto de destaque é a atividade com os defensivos agrícolas, que a partir de agora ganha um novo rumo dentro de toda a aplicação nas propriedades. É importante que o produtor ou o aplicador, né, o trabalhador rural que vá fazer o uso dos defensivos agrícolas esteja atento a fatores como origem, também o trajeto que esses defensivos percorrem. Tudo isso para facilitar a aplicação, uma questão de saúde para ele, e também envolvendo o meio ambiente e as cultivares que estão sendo plantadas e que vão receber esses defensivos agrícolas. Também existe uma atualização, né, para os barracões que vão receber os defensivos e vão fazer as armazenagens. Antes, por exemplo, esses barracões
precisavam estar a cerca de 30 metros das propriedades, agora esse número já pode ser a 15 metros de distância, dentre outras atualizações que o pessoal pode conferir as notas na íntegra que já estão disponíveis na internet aí da norma regulamentadora 31, que passa a valer a partir do dia 27 de outubro. Importante que todo mundo faça as atualizações e fique de acordo aí com o que a lei está prevendo. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. A indústria de carnes de frango e suínos e de ovos, concentrada na Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, deve ter receita de 490 milhões de dólares em negócios nos próximos 12 meses. É o resultado esperado com a participação na maior feira de alimentos do mundo, a Anuga, realizada este mês em Colônia, na Alemanha. A associação informou que realizou mais de 840 contratos firmados pelas empresas Belo Alimentos, Ecofrigo, Copacol, Lar, Vibra, Pif Paf, Seara, Somave e Jaguar Frangos. Há exatos 6 meses após o Brasil registrar a maior média móvel de morte em decorrência da Covid-19, o Ministério da Saúde informou que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Boa tarde, Rosa Cabral. Boa tarde, Jorge Zaidan, para você e para todo mundo que está acompanhando aí a nossa programação. Exatamente, olha, de acordo com o Ministério da Saúde, a queda do número de mortes foi de quase 90%, tendência que se acumula desde o mês de junho. E o boletim divulgado na noite de ontem mostra que a média móvel de mortes está em 379, acompanhada pela queda expressiva também no número de novos casos da doença, que está em 12.000,3 ao dia. Em nota, o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, abre aspas, nós temos um sistema único de saúde forte, com mais de 38 mil salas de vacinação, capaz de vacinar mais de 2 milhões de brasileiros e um governo extremamente preocupado com a vida. Por isso, adquiriu mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Investiu aí bilhões com a habilitação de leitos de unidades de terapia intensiva e vacinou mais de 90% da população brasileira com a primeira dose. A vacina é a saída para acabar com o caráter pandêmico da doença. Só assim vamos retornar para o nosso normal, fecha aspas. Bom, e para encerrar minha participação, Jorge Zaidan, nesta mesma nota foi falado da compra antecipada de 354 milhões de doses de vacinas aprovadas já para o ano de 2021. Boa tarde a todos. Obrigado, Rosa. O CBN News termina aqui. Obrigado a você também. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com mais pecuária. E você fica agora com a nossa agenda de leilões.